Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu falo do anime da mina que é tratada como cara, e dessa vez na sua parte 9, que infelizmente tá cada vez mais perto de chegar ao fim, mas faz parte, né, porque o que é bom dura pouco. Mas o que importa é aproveitar essa reta final, porque esse anime ele melhora a cada episódio. E dessa vez os protagonistas desse episódio foi o Misaki e a Carol, que focou um pouco nos dois, e não só isso. Parece que assim como o Jun, também entendemos um pouco errado os sentimentos do Misaki. Ele revelou algo que me surpreendeu, além de que avançou um pouco o romance entre os dois, no caso tanto ele como a Carol. E por causa da Carol, ela também deu um empurrão que serviu pro Jun tomar uma iniciativa. E agora sim eu acredito que tá cada vez mais próximo do Jun e a Tomo darem certo. Pelo menos é isso que eu espero, né? E só lembrando que aí no card tem uma playlist com todos os vídeos de Tomo-chan, caso você tenha perdido algum, beleza? Mas só se liga que esse episódio ele vai te surpreender bastante. E dessa vez já começa mostrando como é que foi que a Carol e o Misaki se conheceram. E é contado que ele era uma criança melancólica e por causa disso ele não tinha tantos amigos. E ele também parecia ser uma criança bem mal-humorada. Só que ele se abriu um pouco quando ele viu a Carol pela primeira vez. Porque pro Misaki é como se ele estivesse olhando pra um anjo, tá ligado? Só que depois disso é quando corta pros dias atuais, que depois que o Misaki viu a Carol passando por dificuldades como vocês viram no vídeo anterior, ele resolveu entrar pro dojo Aizawa pra aprender a lutar melhor. Só que antes dele começar realmente a treinar, tinha muitas coisas pra fazer. Tinha uma maratona de exercícios como caminhada, subir escadas, flexões, que por conta disso eu só senti pena do Misaki. E pra piorar, o primeiro oponente que ele ia enfrentar no treino era o Jun, que o Misaki ele foi um pouco ousado, porque ele perguntou pro Jun que caso ele o derrotasse, será que a Tomo perceberia? Olha a audácia desse filho da puta! Que o Jun ouvindo ele falando da Tomo, vocês já sabem, né? Isso deixa o cara muito bolado. E o Misaki ele sabia que não tinha a menor chance contra o Jun, mas ele queria pelo menos acertar um golpe, que eu até fiquei impressionado, porque o Misaki ele conseguiu até ferir o Jun. Só que em contrapartida, ele levou um golpe em cheio que ele até desmaiou. E morreu. E depois disso passou algumas horas que ele ficou desmaiado, né? Foi quando o Misaki acordou e a Tomo acabou perguntando se ele tá fazendo tudo isso pela Carol. E ele fala que sim, porque desde pequena ela se mete muito em problemas por conta da personalidade que ela tem. Então basicamente ele queria ficar mais forte por ela. Só que depois que o Misaki perdeu pro Jun, ele se sentiu meio inútil depois disso. Só que a Tomo deu uma força motivacional pro cara que ele se sentiu meio melhor. E depois disso é quando corta pro dia seguinte que tá o Misaki e a Carol indo pra escola. Que ela percebeu que o Misaki anda mais viril, então ele acabou explicando que ele começou a treinar karatê no dojo do pai da Tomo e soltou vários elogios, falando que o pai da Tomo era incrível e que ele queria se tornar o tipo de homem que ela fosse reconhecer. Que isso acabou incomodando um pouco a Carol, né? Deu pra perceber. Então ela perguntou pro Misaki o que ele acha da Tomo. E ele diz que ela parece uma modelo, é forte e é alguém que ele quer alcançar. E ele também disse que quer ser alguém bom o suficiente pra estar ao lado dela. E por conta disso que a Carol ouviu, ela ficou com ciúmes, é claro, e quis se vingar. Ela foi até o Jun e chamou ele pra sair, que ele não queria, e convenhamos também que nem a Carol. Só que mesmo assim eles saíram e acabaram indo em uma praça. Que o Jun pergunta, né, por que ela não saiu com a Tomo ou com a Mizuzu. Porque ao invés disso, ela chamou ele. E a Carol diz que falou algo maldoso pra Mizuzu e que também tá fazendo algo cruel com a Tomo nesse instante. Só que o Jun diz que não entende o que tá pegando, mas ela entendeu errado uma coisa. A Tomo não é o tipo de pessoa que desiste fácil dos amigos. E como a Carol tava meio pra baixo, o Jun resolveu fazer companhia pra ela hoje. Então é quando os dois vão pra casa do Jun e não só isso, eles acabaram ficando sozinhos no quarto do Jun. Então a Carol meio que começa a desabafar falando que gosta de uma pessoa, só que as coisas não têm dado tão certo. Que o Jun acaba olhando pra ela e pergunta: ué, mas o que eu tenho a ver com isso? E ela diz que se as coisas não derem certo, parcialmente a culpa é dele. Que o Jun não entende nada porque que a culpa seria dele, tá ligado? Só que a Carol diz que quer torturar ele um pouco pela frustração que ela tá sentindo e que ela ia ser um pouco maldosa com ele e não era pro Jun chorar. Então simplesmente do nada, ela beijou o rosto do Jun e foi pra cima dele. Que ele ficou de um jeito que ele não sabia o que fazer. Então a Carol perguntou por que ele tem medo de garotas, porque ele também reage assim perto da Tomo. E ela diz que se o Jun continuar assim, ele não vai ser mais capaz de estar perto dela. Que apesar de tudo, a Carol falou uma verdade, né, rapaziada? Só que foi bem engraçado que o Jun levantou dali e a Carol caiu no chão. Que eu senti um pouco de pena que ela ficou toda torta, tá ligado? E ele foi pra casa da Tomo e simplesmente abraçou ela do nada. Como se ele tivesse precisando de um consolo, saca? Que a Tomo ficou totalmente surpreendida e pergunta o que deixou um cara forte
forte como ele vulnerável desse jeito. E o Jun acaba falando em pensamentos que a Carol tem razão. Ele ainda não consegue ver a Tomo totalmente como garota, porque eles ainda não acertaram as coisas desde pequeno quando o Jun ainda achava que a Tomo era um garoto. Mas foi bem nessa hora que a Carol chega, que foi bem na hora que o Jun tava falando, que ele tomou um susto, que ele se agarrou na Tomo de medo, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. Foi engraçado que até pareceu que ele tava olhando pra um demônio, mas a Carol só pede desculpa pros dois e vai pra casa. E nisso é quando corta pro dia seguinte que a Carol conta pro Misaki o que houve, que ela saiu com o Jun só os dois juntos e também parou no quarto dele, que deu pra perceber que o Misaki ficou incomodado pra caramba, que isso deixou a Carol feliz porque ela percebeu que ele tava com ciúmes, que até a Mizuzu achou ela uma garota assustadora, e ela também pensou que com essas atitudes da Carol, ela pode acabar se tornando uma garota bem problemática no futuro. Então a Mizuzu resolveu ajudar o romance da Carol a avançar, que ela vai até o Misaki conversar com ele em particular, que ela faz o Misaki falar a verdade do que ele sente por ela, e ele realmente admitiu que ama a Carol não só no sentido de amizade. Então a Mizuzu pergunta por que ele ainda não correspondeu aos sentimentos dela, sendo que ele sabe que a Carol gosta dele, e o Misaki diz que ela desde pequena é muito forte, que ele nunca viu a Carol em um estado de fraqueza, e não é como se ele quisesse ela mal ou alguma coisa assim, é porque ele sente que ainda não é forte o suficiente para estar ao lado dela, que a Mizuzu fala em pensamentos que ele tem um ponto. Então como o Misaki é um cara bonzinho demais, a Mizuzu fez uma proposta, que ela ia mostrar a Carol em um estado vulnerável. Então a Mizuzu vai até a Carol e pensa que ela vai odiar ela por dizer essas coisas. Ela até estava se sentindo um pouco mal pelo que ela ia fazer, só que ela precisava mostrar a verdadeira face da Carol. Então ela acaba falando pra Carol que ela não tem a menor chance com o Misaki e que ele não vê ela como garota, que ela pode ter usado o Jun pra provocar ele, mas pro Misaki foi como entregar a filha pro próprio noivo. A Mizuzu só queria incomodar ela um pouco, mas ela ficou totalmente surpresa com a expressão que a Carol fez, que ela saiu correndo e foi até a Tomo e até ela ficou surpresa. E depois disso do que houve, a Mizuzu foi até o Misaki e explicou o que aconteceu, e disse pra ele ir atrás dela e ver como a Carol tá agora, que o Misaki teve até que ir na casa dela porque a Carol foi até embora pra casa mais cedo. E é engraçado que ele foi recebido com uma cabeçada pela mãe da Carol, mas foi só assim que ela deixou ele entrar. Só que basicamente quando o Misaki vai até o quarto dela, a Carol tava arrasada, que ela começou a bater no Misaki perguntando por que ele tava ali, só que ele explica, né, o que a Mizuzu falou era mentira, que a Carol ficou muito brava quando descobriu que isso era parte do plano dela, mas essa maldade que a Mizuzu fez acabou servindo pra alguma coisa, porque o Misaki tomou coragem e finalmente admitiu os sentimentos que ele tem pela Carol, que claro que ela ficou muito feliz e até conversaram um pouco sobre isso, de como cada um se apaixonou pelo outro e essas coisas. Só que a Carol tava tão feliz que ela tentou beijar ele, mas a mãe dela impediu. Só que depois disso corta pra uma cena que foi da mãe da Carol explicando pro Misaki que a Carol nunca mais chorou desde uma época que ela disse que ela fica muito mais bonita quando tá sorrindo. Então depois desse dia, basicamente ela nunca mais chorou, que ela ficou preocupada por muito tempo por conta disso, e que ele sendo alguém como namorado dela e ouvindo alguma coisa maldosa, ela não sabe o quanto isso poderia mudar a Carol. Só que o Misaki diz que ele não tem intenção alguma de magoar ela. E além do mais, a Carol tem família e agora ela também tem amigos, então ela não mudaria por qualquer coisa que ele falasse, saca? E por conta disso ela acabou falando que agora confia nele de novo, mas só um pouquinho. E nisso acaba cortando pro dia seguinte, que é quando a Tomo tá conversando com a Mizuzu, que elas estavam debatendo se a Carol ia pra escola ou não, que a Mizuzu diz que não se surpreenderia se ela faltasse. Só que foi bem nessa hora que chega a Carol e ela tava com uma máscara de coelho, que a Mizuzu ficou até com medo que ela fosse fazer alguma coisa, mas a Carol só chegou perto dela e deu um beijo no rosto e agradeceu. Então basicamente tudo deu certo no final, e de quebra a Carol ainda beijou o rosto da Mizuzu, que ela tá tentando fazer isso desde que se conheceram. E no fim esse casal acabou avançando, agora só falta o Jun com a Tomo, né? Mas eu vou ficando por aqui e comentam aí parte 10 caso vocês queiram uma continuação de Tomo-chan, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.